Oi, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Sou a professora Josilene, estou com vocês com a disciplina de Ciências e hoje nós vamos estudar como são os micro-organismos lá na página 142. Então dá uma pausazinha no vídeo de vocês e vai pegar o teu material que eu vou aguardar um minutinho. Vamos lá? Os micro-organismos são representados por diferentes seres, como bactérias, protozoários e algumas algas e alguns fungos. A maioria deles é unicelular, ou seja, formado por apenas uma célula. Grifa aí, tá, meus amores, esse primeiro parágrafo aí, para ficar melhor para os estudos. Ou seja, né? Essa célula é responsável por todas as atividades que os micro-organismos realizam, como alimentação, respiração, eliminação de substâncias tóxicas, reprodução e defesa. Em geral, as células apresentam a membrana celular, estrutura que envolve a célula, citoplasma, certo? E o material genético. A seguir, conheça melhor alguns micro-organismos. Mas o que será material genético? Isso mesmo, é um conjunto de informações que determinam todas as características de um ser e que são transmitidas de geração a geração, tá? As bactérias, certo? As bactérias, olha como ela é dividida, tá? Olha a imagem, a representação de uma célula bacteriana. A célula de uma bactéria é muito simples, pois não há uma membrana envolvendo seu material genético, de modo que esse material fique espalhado no citoplasma da célula. Em geral, as bactérias têm parede celular, que envolve a membrana plasmática, e alguns apresentam estruturas de locomoção, como flagelo. Olha isso aqui, ó. Estão vendo esses bichinhos aqui, ó? São chamados de flagelo, tá? As bactérias, quando cultivadas em um ambiente favorável, multiplicam-se rapidamente, formando grupos de bactérias conhecidos como colônia, que passam a ser visíveis a olho nu, certo? Algumas bactérias são importantes para o organismo, como os lactobacilos. Existem também bactérias que habitam o solo e são muito importantes para a agricultura, pois absorvem o gás nitrogênio presente na atmosfera e o transforma em nutriente, contribuindo para a fertilidade do solo. Há ainda bactérias que são capazes de absorver substâncias tóxicas de um local contaminado, como do solo e da água, transformando-as em substâncias inofensivas ao ambiente. Então quer dizer o quê? Que existem bactérias boas, mas também nós sabemos que existe muita bactéria o quê? Que faz mal para o nosso organismo, certo? Vamos lá. Depois, a gente tem aí, né, na página 143, falando sobre os protozoários. Os protozoários também são unicelulares, mas eles são diferentes das bactérias. Nas células dos protozoários, há uma membrana que delimita o material genético, formando uma estrutura chamada de núcleo. Além disso, a maioria dos protozoários tem estruturas que auxiliam na locomoção do micro-organismo, como os cílios e os flagelos, tá? Núcleo, o que significa? Estrutura celular que contém o material genético, tá? Aí a gente tem aqui, olha, representação de um protozoário flagelado, com destaque para o núcleo flagelo. E a gente tem aqui outro, ó, representação de uma ameba, um protozoário ameboide, com destaque para o núcleo e o pseudópode, certo? Os protozoários são encontrados em ambientes úmidos, na água doce, no mar, no solo, no campo de outros seres vivos. Alguns desses micro-organismos auxiliam no tratamento da água, ao se alimentarem de bactérias causadoras de doença, enquanto outros são causadores de doenças. O paramécio e a ameba são alguns exemplos de protozoários. A gente tem aqui, ó, A, paramécia, e B, a ameba, tá? Na página 144, nós vamos ver um pouco sobre as algas. As algas são seres que vivem em região de águas doces e salgadas.
Elas também podem habilitar lugares úmidos, como pedras da beira de praias e rios, certo? Existem algas que são microscópicas, isto é, só podem ser vistas com o uso de microscópios. E outras que são macroscópicas, ou seja, é possível observar a olho nu. As células das algas apresentam uma organela chamada cloroplasto. Em seu interior está a clorofila, pigmento verde responsável por absorver a luz do sol na fotossíntese. Por meio desse processo, as algas produzem o próprio alimento, tá, meus amores? E a maior parte do oxigênio do ar que respiramos, por isso elas são muito importantes para a manutenção da vida, tá? Fungos. Assim como as algas, existem alguns fungos que são microscópicos, como as leveduras, e outros que são visíveis a olho nu, como os bolores, os cogumelos e as orelhas de pau. Os fungos não realizam fotossíntese, pois suas células não têm cloroplasto. Sendo assim, eles se alimentam de matéria orgânica viva ou não. Aí nós temos aí uma imagem, né, que diz assim: a célula das leveduras, que é um grupo de fungos, apresenta formato oval ou esférico, tá? Vírus. A palavra vírus vem do latim e significa toxina ou veneno. Esse significado se deve ao fato de que os vírus são pequeníssimas partículas que podem causar doenças. Os vírus são acelulares, ou seja, não se organizam em células. Sendo assim, eles dependem das células de seres vivos para se reproduzirem. Para isso, os vírus invadem as células de um ser vivo e se multiplicam nelas. Observe na imagem ao lado um exemplo de vírus que infecta somente células de bactérias, conhecidos como bacteriófagos, certo? A gente tem aqui a imagem. Tá? E agora nós vamos para o mão na massa. Nesse mão na massa aí, eu quero que você dê pausa no seu vídeo, tente responder a tarefa sozinho e só depois vocês dão uma olhadinha, tá? Vamos lá? Com exceção dos vírus, os demais micro-organismos têm célula. Qual é a característica em comum que a maioria dos micro-organismos apresentam quanto ao número de células? Isso mesmo, eles são unicelulares, ou seja, formados por apenas uma célula. Tá, meus amores? Eles são unicelulares. Formados por uma única célula, tá? Dois. Observe as imagens a seguir, que exemplificam diferentes seres vivos, e circule as que representam os seres unicelulares. Então, quais são as que representam os unicelulares? Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? E a gente socializar depois. 3. Assinale com X as frases que apresentam informações corretas a respeito das células do micro-organismo. No caso, a 2 e a 3 eu vou deixar para vocês realizarem, tá? E agora nós vamos lá para as nossas fichinhas. Vamos lá? Nossa fichinha está na página 77. Complete os espaços do esquema a seguir com as informações a respeito dos micro-organismos. Olha só. Vou deixar para vocês fazerem essa. E nós vamos para a 78. Ligue os pontos seguindo a numeração para completar a imagem e descobrir
o que ela representa. Então escreva no espaço a seguir o nome do instrumento representado na imagem da atividade anterior. É o que? Microscópio. Quando você ligar os pontos, você vai descobrir a imagem, que é o microscópio. Qual é a importância desse instrumento para os estudos científicos? Isso mesmo. Ele é importante porque ele permite a ampliação de imagens a serem observadas, possibilitando o estudo das células e dos micro-organismos. Página 79. Relaciona as imagens com os nomes dos grupos do micro-organismo que eles representam. Olha aí, tá? Certo? 80. Escreva uma frase com algo que você saiba deste micro-organismo ao longo de cada imagem. Aí vocês vão fazer, tá? É com vocês. Na página 81, né? A gente tem aí, observe as partes do microscópio retratada a seguir e indique qual parte realiza cada uma das atividades listadas. Aí a gente tem aí, né, local onde se coloca o olho para visualizar o material de estudo. Lente ocular, aqui, lente que fica próxima ao material a ser observado, aumentando a sua imagem, lente objetiva. Suporte onde o material a ser observado é posicionado, mesa ou platina. Projeta a luz para cima, iluminando o material a ser visto, espelho. Serve de apoio a toda a estrutura do microscópio, base ou pé. Parafuso que faz ajuste amplos nas lentes, micrométrico. Parafuso que faz pequenos ajustes na imagem, micrométrico. Peça giratória onde ficam as lentes objetivas, revólver. Prende ao material que será observado na mesa ou platina, presilha. E agora, página 82. O aperfeiçoamento da microscópia tem contribuído muito para o desenvolvimento, certo, da ciência. Indique a ordem de acontecimento dos eventos a seguir. Olha só, Robert Hooke observa pedaços de cortiça e chama espaços nelas de célula. 1. Anton Van aprimora as lentes de aumento e descobre o micro-organismo. 2. Desenvolvimento de microscópios eletrônicos com elevada capacidade de ampliação. Terceiro, né? 3. E a 3, questão 3, leia as dicas a seguir, indique a quais micro-organismos se refere. Não tem membrana envolvendo seu material genético e quando se multiplicam formam grupos chamados colônias de bactérias. Encontrados na forma microscópica, como orelha de pau, e na forma microscópica, como as leveduras, fungos. Embora sejam considerados micro-organismos, não são organismos em célula, vírus. Muitos têm clorofila nos cloroplastos, estruturas que permitem realizar fotossíntese, algas. Seres unicelulares com material genético envolto por núcleo têm como exemplo as amebas, os protozoários. E a questão 4, certo? Você vai preencher o quadro a seguir com os nomes dos grupos encontrados nas atividades anteriores, de acordo com suas características. Representantes acelulares, vírus. Apenas representantes unicelulares, bactérias e protozoários. Representantes unicelulares e pluricelulares, algas e fungos. Então, meus amores, para hoje é isto. Fiquem com Deus, tenham todos bons estudos e até o nosso próximo momento. Tchau, meus amores.